vamos iniciar então a nossa terceira aula. O assunto hoje é sobre a delimitação do tema. Muito bem, até o momento vocês já definiram então a área que vocês vão desenvolver o trabalho, já pensaram no assunto a ser tratado, você já determinou o problema que você pretende resolver e você realizou uma pesquisa bibliográfica sobre esse problema. Vamos continuar hoje o que a gente vai fazer agora com essa pesquisa bibliográfica. Muito bem, você deve ter encontrado nessa pesquisa dezenas de trabalhos científicos nessa sua pesquisa bibliográfica. Tá? Muita coisa. Né? Apareceram muitos problemas, apareceram formas diferentes de soluções para esse problema. Com a pesquisa bibliográfica, você deve ter sentido que o problema que você havia pensado é bem mais amplo, mais profundo e não é bem aquilo que você tinha imaginado. Tá? Isso é comum acontecer. Tá correto? Isso é comum. É bastante comum os pesquisadores pensarem que o assunto está naquele ponto e não está. Ele é bem diferente daquilo que foi pensado. O que a gente faz para isso? Qual a solução que nós temos para isso? A solução é essa, delimitar o tema. O seu tema está muito amplo. Ele precisa ser recortado, ele precisa ser diminuído. Tá? Essa é a solução. Então vamos lá, olha. Como fazer para delimitar esse tema? Né? Então, selecionar esse tópico, né? Esse tópico que foi selecionado, ele precisa ser estudado em profundidade. Tá? O problema que você levantou precisa ser solucionado. Para isso, o assunto tem que ser delimitado para ele ser profundo. Né? Temas grandes, amplos, ficam superficiais. Tá certo? Então nós não estamos aqui para escrever uma enciclopédia. Nós estamos aqui para escrever um TCC, que o tema é fechado. Tá bom? Só lembrando, né? Normalmente os alunos falam, não, mas o meu trabalho vai perder a eficiência, ele vai ficar, não vai valer tanto, ele vai ficar um trabalho quebrado. Não, não vai. Não vai. O meu trabalho delimitado, ele não perde a sua qualidade, de forma alguma. Vocês vão delimitar para chegar naquela solução de uma forma bem precisa. Tudo bem? Existem duas maneiras da gente delimitar esse tema. Tá? Uma é dividindo o tema em partes e estudando apenas uma parte dele. E o segundo, fixar aí circunstâncias de tempo, né, ou de espaço. Tudo bem? Então vamos lá, olha, alguns exemplos para a gente trabalhar. Olha, eu poderia pensar em trabalhar com um tema da seguinte forma: a avaliação do desmatamento na região de Bauru. É muito amplo, é muita coisa. Tá? Eu ficaria vários anos trabalhando para desenvolver esse tema. Tá? Então vamos delimitar? Vamos. Avaliação do desmatamento na região de Bauru nos últimos 10 anos. Eu delimitei o tema. Tá correto? Um outro exemplo. Estudo de motores elétricos. Tá? Eu posso delimitar esse tema. Isso aqui é muito amplo. Isso aqui dá para escrever vários livros sobre esse assunto. Tá? Não interessa para a gente. Vamos delimitar? Vamos lá. Estudo de motores elétricos lineares monofásicos. Um estudo teórico. Eu fechei o tema. Tudo bem? Aqui está, olha, como exemplo, a minha tese de doutorado. Minha tese de doutorado, eu fui até a faculdade num programa de doutorado e me propuseram que eu fizesse um estudo de ruído em veículos, ou seja, o barulho, a poluição que esses veículos causam no meio urbano. Correto? Só que fica muito amplo. Não dá para trabalhar com um tema tão amplo desse. Tá? Então o que foi feito? Depois de vários estudos,
o assunto foi sendo diminuído, foi delimitado e ficou assim, olha, avaliação do ruído de todos os veículos, foi estudado apenas um deles, o trator. Trator com motores diesel agrícolas. O urbano foi tirado fora, de fabricação nacional. O assunto que era grande ficou pequeno. Eu vou estudar apenas um tipo de veículo, que é o trator, que use motor diesel, tá? Que trabalhe no meio agrícola e que seja de fabricação nacional. Delimitei o tema. Agora é possível fazer um trabalho dentro do prazo estipulado. Nós vamos trabalhar mais com esse exemplo aqui depois. Correto? Estudo de óleos lubrificantes. Esse trabalho também existe, tá? Ficaria muito amplo, né? Então, o pesquisador resolveu fechar o tema. Ele estudou o estudo da vida útil de óleos lubrificantes para motores diesel de tratores agrícolas. Então ele foi lá buscar o óleo lubrificante do trator agrícola e estudou a vida desse óleo, quanto tempo ele é útil. Correto? Então veja, isso é delimitar o tema. Tá? Vamos tomar como exemplo a pesquisa sobre ruído em veículos, que foi a minha tese de doutorado. Né? Então vejam, olha, na pesquisa bibliográfica que eu realizei na época, foram encontrados 1.100 registros sobre a pesquisa ruído e trator. Correto? Então eu fiquei perdido, né? O que eu vou fazer com 1.100 trabalhos publicados? Como que eu vou montar uma tese com esse número de trabalhos? Então eu fui delimitando o assunto, né? Tá? E cheguei a 198 trabalhos que foram citados na tese. Veja que diminuiu aí para quase 1/10, né? É isso? Foi uma diminuição bastante grande, né? Então, uma das maneiras de a gente delimitar o tema é fazer perguntas. É meio estranho, né? Esse termo, fazer perguntas. Mas é uma maneira que a gente tem de perguntar para você mesmo o que você pretende fazer com o seu trabalho. Correto? Então vamos lá, olha, por exemplo, né? Vamos tomar de novo a pesquisa de ruído em veículos. Quais perguntas que a gente poderia fazer? Vamos lá então, olha. Eu vou pesquisar todos os tipos de veículos? Ou seja, carros, caminhões, motos, ônibus, tratores, aviões, todos os tipos? Ou só um deles? Tá? Então eu posso delimitar aqui, olha, tá? Eu vou pesquisar veículos de fabricação nacional ou importados, ou os dois. Eu vou pesquisar veículos com todos os tipos de motores, sejam motor diesel, motor a álcool, a gasolina, turbinas, no caso de aviões. Eu vou pesquisar veículos urbanos ou agrícolas. Então eu posso fazer perguntas para conseguir delimitar esse tema e fechar o meu trabalho para que ele fique mais fácil de ser realizado. Qual tipo de veículo que daria maior importância para a minha pesquisa? A pesquisa iria beneficiar o maior número de pessoas? Qual dos veículos pesquisados que eu teria o maior número de pessoas beneficiadas? Qual universo de veículos? Eu vou pesquisar veículos de todo o país ou vou pesquisar veículos só de uma pequena região? Vejam, todas essas perguntas ajudam a delimitar o tema, a diminuir o tema. Tá? Então, nesse caso, vejam as respostas que eu dei para essas perguntas. Correto? O veículo escolhido foi só o trator. O motor, só o trator de motor diesel. O uso, só o agrícola. Tratores urbanos aí que fazem buraco nas ruas, tal, isso aí não vai ser medido. Só vai ser trabalhado o trator agrícola. Só de fabricação nacional. Ou uma outra pergunta que foi feita. Eu vou usar tratores com ou sem cabine? Foram usados só tratores sem cabine.
Eu vou usar tratores de rodas ou tratores de esteira. Rodas são aqueles pneus, né? Tá? Esteira, né? Aquela esteira de metal. Eu vou usar os dois, foram pesquisados os dois. Qual universo que eu vou pesquisar de tratores? Foi usado todo o país, tratores nacionais de um modo geral. Tá? Por que foram escolhidas essas informações? Primeiro, o trator foi escolhido por ser uma máquina com pouca vedação acústica do ruído do motor. O motor fica aberto, né? Todo o barulho do motor, da hélice, do escapamento, do bico injetor, tudo vem para o tratorista. A gente escuta todo o barulho do trator. Tá? Por que foi escolhido o motor diesel? Por ser o mais ruidoso e o mais usado na área agrícola. Por que foi usado a área agrícola? Só tratores agrícolas? Pelo tempo de exposição diária do operador. O operador trabalha 8, 9 horas por dia, na época de plantio ou de colheita, em cima do trator, trabalhando com o trator. E o problema de segurança. Hoje, a principal doença existente nos tratoristas é a perda de audição induzida por ruído. Ou seja, eles vão diminuindo a sensibilidade auditiva em função da exposição ao ruído. Por isso que foi escolhido essa área aí, tá bom? Ainda, vamos para a nossa proposta então? Vocês estão com uma quantidade enorme de trabalhos a serem publicados? É isso? Publicados que vocês acharam na pesquisa bibliográfica? Então, vamos delimitar esse tema, tá? Então, escreva em detalhes o tema do seu TCC com todas as delimitações que você vai colocar a ele. Então vocês agora vão restringir, recortar esse tema que vocês haviam pensado, tá? Para tratar, chegar num tema, numa pergunta, numa questão bem mais delimitada. Não deixar aquela pergunta ampla, tá bom? Ok? Esse trabalho é importante. Esse trabalho de delimitação vai fazer com que vocês consigam realizar o trabalho dentro do tempo estipulado. Tá? Precisa ser um trabalho bem fechado, bem conciso, senão vocês não conseguem terminar esse trabalho. Tá bom? É isso por hoje então.